Procura garantir cada vez mais que um pouco mais poderoso e mais divino possuis em teu próprio interior, algo maior do que as paixões, que te agita como uma marionete. Qual é agora meu pensamento? É o temor? É o receio? É a ambição? É outra paixão semelhante? Marco Aurélio. Devemos buscar, cada vez mais, fortalecer e cultivar a nossa parte racional, que é a fonte da nossa dignidade e da nossa conexão com o divino. Essa parte racional é superior às nossas paixões, que são emoções irracionais e perturbadoras, que nos fazem perder a serenidade e a liberdade. Marco Aurélio usa a metáfora da marionete para ilustrar como as paixões nos manipulam e nos fazem agir contra nossa vontade. A frase também nos convida a questionar os nossos pensamentos, para verificar se eles são fruto de alguma paixão, de medo, desejo ou ambição. Se forem, devemos rejeitá-los e substituí-los por pensamentos racionais e virtuosos. Assim como aquele que tenta livrar-se de um amor antigo deve evitar todo lembrete da pessoa que antes era querida, pois nada cresce tão facilmente como o amor. Da mesma forma, aquele que deixaria de lado seu desejo por todas as coisas que costumava desejar tão apaixonadamente, deve afastar olhos e ouvidos dos objetos que abandonou. As emoções logo retornam ao ataque. Sêneca. Essa frase mostra como nosso apego às coisas externas pode nos causar sofrimento e perturbação. Para interpretar essa frase, eu diria que ela contém 3 partes principais. A primeira parte é uma analogia entre o amor e o desejo por coisas externas. Sene usa o exemplo do amor para ilustrar como o desejo pode ser forte e persistente, e como ele pode ser reavivado por qualquer estímulo sensorial. A segunda parte é uma aplicação da analogia para o caso geral do desejo por coisas externas. O autor nos aconselha a renunciar ao nosso desejo por tudo aquilo que não depende de nós. Ele nos diz que devemos evitar qualquer contato com essas coisas, pois elas podem despertar novamente as nossas emoções e nos fazer perder a serenidade. A terceira parte nos exorta a resistir às emoções, pois elas logo retornam ao ataque se não forem combatidas. Quando aprenderes a representação de algum prazer, ou de alguma outra coisa, guarda-te e não sejas arrebatado por ela. Epíteto. Essa frase expressa um dos princípios fundamentais do estoicismo, que é a virtude da temperança. Quando aprendemos a representação de algum prazer, ou seja, quando percebemos algo que nos atrai ou nos agrada, devemos nos guardar e não sermos arrebatados por ela, ou seja, não devemos nos entregar cegamente a esse prazer, sem considerar as consequências ou os valores morais envolvidos. Devemos exercer o autocontrole e a moderação, e não nos deixarmos escravizar pelos nossos impulsos. O mesmo vale para qualquer outra coisa que apreendamos, seja ela boa ou má, agradável ou desagradável. Devemos manter uma atitude de equanimidade e serenidade diante das vicissitudes da vida, sem nos abalarmos nem nos exaltarmos. Devemos aceitar o que acontece com resignação e conformidade, sabendo que tudo faz parte de um plano divino e racional. Eu não retiro o homem sábio da categoria dos homens, nem lhe nego o sentido da dor como se ele fosse uma rocha que não tem nenhum sentimento. Sêneca. Essa frase expressa uma ideia de que o homem sábio não é um ser superior ou indiferente aos sofrimentos humanos, mas sim alguém que sabe lidar com eles de forma racional e virtuosa. O homem sábio não nega a sua condição humana, mas sim a aperfeiçoa, buscando viver em harmonia com a natureza e consigo mesmo. O estoicismo não prega a insensibilidade ou apatia, mas sim a moderação e o autocontrole. O homem sábio não é aquele que não sente dor, mas sim aquele que não se deixa dominar por ela. Ele reconhece que a dor faz parte da vida, mas não se apega a ela nem se lamenta por ela. Ele aceita a dor como uma oportunidade de exercitar a sua fortaleza e a sua sabedoria. O homem sábio, portanto, não se isola dos outros homens, mas sim os ajuda e os orienta. Ele não se orgulha de sua sabedoria, mas sim a usa para o bem comum. Ele não se retira da categoria dos homens, mas sim eleva essa categoria ao seu máximo potencial. A felicidade é um bom numen ou um bom espírito familiar. Que fazes, pois, aqui, ó imaginação? Vá,
pelos deuses, como vieste, não te necessito. Vieste segundo teu antigo costume. Não me aborreço contigo, unicamente. Vá. Marco Aurélio. A frase expressa uma concepção de felicidade baseada na virtude e na razão. O numen ou o espírito familiar seria uma entidade divina que nos guia e nos protege, mas que também nos cobra o cumprimento do nosso dever. A felicidade seria, então, seguir esse numen ou espírito familiar, que representa a nossa natureza racional e moral. A imaginação, por outro lado, seria uma fonte de perturbação e de ilusão, que nos afasta da verdade e da sabedoria. O autor da frase rejeita a imaginação como algo desnecessário e prejudicial, que vem por hábito e não por escolha. Ele não se irrita com ela, mas a manda embora, como quem se livra de um visitante indesejado. O senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que dependa de outros. Senão, necessariamente será escravo. Epíteto. Isso significa que a nossa felicidade e a nossa liberdade dependem da nossa capacidade de controlar os nossos desejos e as nossas aversões. Se nós desejamos ou evitamos coisas que estão fora do nosso alcance, que dependem de outras pessoas ou de fatores externos, nós nos tornamos escravos dessas coisas. Nós ficamos à mercê do acaso, da sorte, da opinião alheia, da fortuna. Nós perdemos a nossa autonomia e a nossa paz interior, pois nada traz felicidade a menos que também traga calma. É um tipo ruim de existência aquela que é gasta em apreensão. Sêneca. Essa frase expressa uma ideia de que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas sim da nossa atitude interna. Os estoicos acreditavam que devemos buscar a virtude e a sabedoria, e não nos deixar perturbar pelas coisas que estão fora do nosso controle. Assim, podemos alcançar a calma. A frase também sugere que a apreensão é uma fonte de infelicidade, pois nos faz sofrer por antecipação, sem resolver os problemas reais. A razão e o método lógico são faculdades autossuficientes para si e para as operações que lhes concernem. Partem, assim, do princípio que lhes é próprio e caminham a um fim pré-estabelecido. Por isso tais atividades são denominadas ações retas, porque indicam a retidão do caminho. Marco Aurélio. Segundo essa concepção, a razão e o método lógico não dependem de nenhuma outra fonte de conhecimento ou de orientação, mas apenas de si mesmos. Eles possuem seus próprios princípios, que são claros e evidentes, e seguem um caminho determinado, que visa alcançar um objetivo definido. Esse objetivo é a verdade, a coerência e a consistência do pensamento. Por isso, as atividades racionais e lógicas são chamadas de ações retas, pois elas seguem uma direção reta, sem desvios ou erros. A partir dessa visão estoica, podemos inferir como a razão e o método lógico devem ser usados para tomar escolhas na vida. Devemos usar a razão e o método lógico para analisar as situações que enfrentamos, distinguir o que depende de nós e o que não depende, aceitar com serenidade o que não podemos mudar e agir com diligência sobre o que podemos. Devemos usar a razão e o método lógico para avaliar as consequências de nossas ações, evitar o que é vicioso e prejudicial, escolher o que é virtuoso e benéfico. Devemos usar a razão e o método lógico para nos libertar das ilusões, dos preconceitos e das paixões desordenadas, e nos aproximar da sabedoria, da justiça e da bondade. É nos interior tudo que está sob nosso controle e que depende de nossa escolha, e nos é exterior tudo que não está sob nosso controle e que não depende de nossa escolha. Epíteto. Isso significa que devemos distinguir entre o que podemos e o que não podemos mudar em nossa vida, e nos concentrar apenas no primeiro. O que é interior é a nossa razão, a nossa vontade, os nossos valores, as nossas ações. O que é exterior são as circunstâncias, os acontecimentos, as opiniões, os bens, os prazeres, as dores. Não devemos nos preocupar com o que é exterior, pois isso não depende de nós e pode nos perturbar emocionalmente. Devemos nos preocupar apenas com o que é interior, pois isso depende de nós e pode nos tornar virtuosos e felizes. Essa é a essência da filosofia estoica,
que busca nos ensinar a viver de acordo com a natureza, a razão e a virtude. Os estoicos acreditavam que o único bem verdadeiro é a virtude, e o único mal verdadeiro é o vício. Tudo mais é indiferente, ou seja, nem bom nem mal em si mesmo, mas apenas conforme o uso que fazemos dele. Por isso, os estoicos nos convidam a exercitar o autocontrole, a disciplina, a serenidade, a coragem, a justiça e a sabedoria diante das adversidades da vida. Curta o vídeo, seja inscrito no canal, e conte algo sobre o estoicismo, aqui nos comentários. O estoicismo nos ensina que a razão é uma parte divina em nós, que nos permite compreender as leis do universo e agir em harmonia com elas. Seguir a natureza significa aceitar o destino e as circunstâncias que nos são impostas, sem reclamar ou resistir. Assim, podemos manter a calma e a serenidade diante das adversidades da vida. Não devemos nos deixar iludir com os sentimentos, que são irracionais e instáveis. Os sentimentos podem nos levar a agir impulsivamente, sem pensar nas consequências, ou a nos apegar a coisas efêmeras e ilusórias. Por isso, devemos analisar nossas atitudes com critério e discernimento, buscando sempre o que é melhor para nós e para os outros. Devemos escolher as consequências que desejamos, tendo em mente que elas dependem não só das nossas ações, mas também da vontade divina, que é sábia e justa. Para não se deixar iludir com sentimentos, devemos analisar nossas atitudes,